Meu maior medo era perder a conexão com meu filho, e isso quase aconteceu. Sabe aquele medo que você não consegue explicar? Oi, muito prazer, eu sou o Rodrigo, seja bem-vindo ao Vida de Pai. Afinal, a vida de pai não é fácil, mas também não é difícil. E nesse canal aqui eu bato um papo ali bem relaxante a respeito de paternidade e também relatando as minhas experiências como pai. Afinal, eu fui pai muito cedo ali na vida e eu tô tentando ser uma pessoa melhor justamente para ser um pai melhor para os meus filhos. Porque eu acredito que a gente sendo pais e mães melhores, a sociedade vai melhorar. Não forma de um todo, sabe? Meio que ali um efeito ali dominó. Teve um momento da minha vida que eu passava pouquíssimo tempo com os meus filhos e isso me perturbou de tal forma a ponto que eu comecei a ficar incomodado e comecei a pensar em meios e métodos como que eu poderia ter mais vínculo com os meus próprios filhos. Veja bem, quando você é pai, seja de primeira, segunda viagem, você quer dar o melhor para o seu filho. No caso, você imediatamente pensa em segurança, você não quer que falte nada que ele tenha vontade, seja de comer ou vontade de brincar com alguma coisa. Você então pensa na estabilidade dele e na segurança. Além de você pensar também no fato de ele ser saudável, de ele ter uma boa educação. Então, tudo isso inflige nas próximas etapas da sua vida. Então, eu vou dizer que eu, quando me tornei pai muito novo, eu pensei que profissão eu poderia seguir para lá na frente ter um melhor sustento para minha família como um todo e simplesmente não fiquei ali a ver navios, né? Eu corri atrás de uma graduação, eu corri atrás de me qualificar profissionalmente e eu corri atrás de criar carreira dentro da empresa que eu estava atuando. E quando eu digo que tudo isso eu pensei, eu digo assim que eu tive que ter um amadurecimento pessoal e também um amadurecimento sentimental para conseguir galgar isso. E tá tudo bem você aí, caso você não esteja pensando numa forma ali de conseguir trazer mais dinheiro para sua família, até porque essas coisas acontecem de forma natural na vida. Mas vamos lá, tema principal. Em dado momento, eu estava trabalhando, né? Não ainda na área que eu estudei, mas eu estava trabalhando na empresa que até hoje eu atuo. Eu estava estudando, né? Num curso técnico e também numa faculdade, além de estar estudando por conta própria, porque eu sabia que eu precisava correr atrás do tempo, né, entre aspas ali, que eu havia gastado com outras coisas para tentar me qualificar como um profissional melhor. E vamos lá, para você ter ideia, eu chegava do trabalho já com horário curtíssimo para eu poder ir para o curso técnico, eu voltava, os meus filhos já estavam dormindo, eu dormia e os meus filhos continuavam dormindo, porque daí eu saía muito cedo para ir trabalhar e o ciclo se repetia de segunda a sexta-feira. Tá bom, eu tinha o sábado e o domingo, mas depois que você fica num ciclo tão apertado desse, de você sair trabalhar logo cedo, voltar muito tarde para sua casa, né, com a cabeça ali carregada, chega o final de semana, o seu corpo não aguenta. E eu vou dizer que o seu corpo não aguenta porque eu tô chutando aí que você tem mais de 25 anos. Você pode ter menos ou mais. E eu digo que a minha energia, quando eu tinha menos do que 25 anos, era muito maior do que agora, que eu estou com mais de 30. Então, veja bem, eu nunca vou ser tão novo quanto eu sou agora, atualmente. Da mesma forma você nunca vai ser tão novo depois. Tá entendendo? E toda a energia que eu tinha, eu investi em estudo e trabalho. Em dado momento, eu vi que eu ficava ali em torno de 40 minutos por dia com os meus filhos. E eu digo de ficar ali 40 minutos com eles, é realmente o tempo que eu tinha que eu e eles estávamos em casa. E desses 40 minutos, eu tirava 20 minutos para eu tomar banho, comer alguma coisa e me arrumar para ir para o curso. Eu senti muita saudade deles e eles sentiam muita saudade de mim. E teve um dado momento, em um certo final de semana, eu sempre estava cansado, eu sempre estava esgotado. E quando eu não estava dormindo, eu estava estudando, ou fazendo algum trabalho, ou lendo para me qualificar. Em dado momento da minha vida, eu comecei a parar de ir no parque com os meus filhos, de levar eles para passear.
né? Tem um parque perto da minha casa onde eu não pago absolutamente nada para simplesmente descer alguns quarteirões e brincar com eles. E eu comecei a falar que o papai estava cansado e que o papai precisava dormir, descansar. E eu, um belo dia, enquanto eu estava dormindo, até um pouco mais tarde, sabe? Entre dormir eu acordei, tomei acho que um café, fui no banheiro e deitei de novo. Eu me lembro de ouvir lá no fundo o meu filho mais novo falando pro irmão dele, mais velho, que não era para eles fazerem tanto barulho porque o papai estava cansado. Veja bem, naquele momento eu me senti desconectado dos meus filhos. E se sentir desconectado dessa forma é muito doloroso, até porque você sendo pai e você querendo prover muitas das coisas que você não teve, né? Seja segurança sentimental, segurança financeira, você quer o melhor pro teu filho. Eu tenho certeza disso, porque senão você não estaria assistindo esse vídeo aqui. Mas eu entendo que naquele momento eu me senti totalmente desconectado e aquela dor foi tão grande e foi tão chocante para mim que eu pensei que eu estava fazendo tudo errado da minha vida. Por mais que este canal seja Vida de Pai, eu nunca disse e também nunca vou dizer que eu sou o melhor pai do mundo. Eu tenho os meus defeitos e eu sei deles. E eu entendo que todo mundo, seja pai ou mãe, tem os seus altos e baixos. Então eu entendo hoje que eu posso, obviamente, ter mais tempo com os meus filhos e eu vou dizer por mim, eu tento passar mais e mais tempo com eles. E eu não digo apenas tempo de estar ali do lado, mas realmente conversando, realmente tentando ensinar. Eu tento acompanhar mais as lições de casa. Tudo bem que agora eu terminei o curso técnico, que era presencial. Eu estou terminando a faculdade também. Quero ingressar, né, continuar os meus estudos. Só que eu vou te dizer aí do outro lado, você homem ou mulher, o equilíbrio é constante. E você não deve se sentir aflito ou um pai ou uma mãe negligente por você estar dando o seu melhor para sua família. Veja bem, eu sabia que aquele tempo que eu ia para o curso, aquele tempo que eu estava investindo em estudo, era um tempo que uma hora eu teria, de certa forma, vaga. Afinal, o curso ia acabar e eu iria poder ter mais ali qualidade com os meus filhos. Mas naquele momento, o que eu poderia fazer era, de fato, me levantar e me mexer. Por mais cansado e exausto que eu estivesse, a dor de me sentir longe dos meus filhos era o suficiente para eu passar por cima do meu sono, da minha fadiga e até do meu mau humor pela abstinência de sono. E a partir do momento que eu comecei a me reaproximar, principalmente aos finais de semana, entenda, o grande ponto ali que eu consegui fazer para gerenciar meu tempo é que todo final de semana que eu tinha, que eu pegava para estudar ou colocar alguma coisa em ordem, eu trouxe ao longo da semana. Então eu passei a dormir mais tarde e acordar mais cedo. Somente para aos finais de semana eu ter mais tempo com os meus filhos e tempo de qualidade. E isso ficou tão marcado na cabecinha deles que quando eu terminei o curso e quando eu estava em casa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso a ponto de a gente se divertir junto. Eu consegui ter mais espaço para mim. Obviamente você talvez, eu não sei, você esteja ouvindo eles brincando ao fundo. Mas tudo o que eu construí tijolinho por tijolinho lá foi porque hoje eu consigo um espaço de tempo para mim, para eles e até mesmo para dedicar a este canal, que é o que eu gosto de fazer, sentar e conversar com você como um amigo, porque é isso que a gente é. A gente precisa se conectar melhor com as pessoas. E é por isso que eu continuo fazendo esse tipo de vídeo. Então você entende que é gratificante eu ver os meus próprios filhos crescendo de uma forma saudável e segura e ainda assim sabendo gerir o próprio tempo. Da mesma forma como eu também comecei a aprender a gerir o meu próprio tempo enquanto eu estava fazendo as coisas. Então pode ser que naquele momento em que eu estava estudando, trabalhando e tudo ao mesmo tempo, eu não fui o melhor pai do mundo. Mas quem que é? Porque na verdade não vem com um manual de instrução nada nessa vida. E a gente tenta ser o melhor que a gente era, né, do que ontem. A gente tenta ser 1% melhor.
E esse esforço que você faz, você precisa se dar o crédito. Então, seja você que está talvez em 2 empregos, porque eu já estive ali no emprego e fazia bico de noite para conseguir trazer o pão para dentro de casa, que não é fácil. Você pode estar passando por diversas fases. Ou você está trabalhando, estudando. Enfim, você está dando o seu melhor. E entenda que para você conseguir ver o quadro todo, todo mundo à sua volta precisa, de certa forma, ajudar. Mas tem que começar por você. Então, se você se sente um pouco desconectado, um pouco longe dos seus filhos, a reaproximação tem que partir de você. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. É claro que tem este outro vídeo aqui para você continuar assistindo, mas uma coisa eu te peço, se você gostou, deixa o like e também se inscreva no canal, porque eu sei que muita gente assiste sem estar inscrito. Então, beijo, um abraço no seu coração e até o próximo vídeo.